Amém? Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sinais e maravilhas já estão sendo feitas neste lugar, né? E daqui estamos vendo pedidos, irmãos. Muitos já aconteceram. E tem pessoas que estão orando por coisas e já estão dando ação de graça por coisas que vão acontecer ainda. Amém? Pode tomar assento, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso a vocês que eu fiquei meio surpreso. Eu recebi uma mensagem ontem. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, eu sou capaz. Recebi uma mensagem que eu fiquei atemorizado, mas que seja a vontade de Deus. Amém. Queria pedir para os irmãos que abrissem a vossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus para convosco. E você pode olhar para o teu irmão aí do seu lado e falar para ele: em tudo dei graças. Mas fala para ele assim: é em tudo mesmo. Amém? Agora eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá em Jonas. Glória a Deus. Jonas, capítulo 4. Vamos ler aqui do 6 ao 8, né? E que diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Mas, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Amém, irmãos? Aqui nós vemos um grande conflito, irmãos. Primeiro, Jonas agradeceu pela sombra, que, claro, era maravilha, porque ele estava sofrendo, era um sol tremendo que estava naquela manhã. E Deus deu a ele uma sombra, uma planta, fez crescer, irmão, uma folha enorme, a qual fez a sombra em sua cabeça. E ele agradeceu ao extremo, irmão. Mas quando Deus permitiu que um vermezinho fosse lá, comesse aquela planta e detonasse aquela planta, e o sol o abatia de novo, irmão, ele desejou a morte por causa de uma planta, irmão. Olha só, irmão. Às vezes, nós estamos aqui por um culto de ação de graças. Jonas, ele podia agradecer, né, pela sombra, ele podia agradecer também porque Deus. E às vezes nós nos encontramos assim, irmãos. Nós somos gratos por tudo, mas tem coisas que às vezes, de fato, nos abate. Não é uma plantinha, às vezes não é uma plantinha, igual aqui no caso de Jonas, irmão. Ou o cara murmurador, resmungão, irmão. Primeiro, Deus dá uma missão a ele e ele foge da missão.
Depois ele é lançado no mar. Deus tem misericórdia e viu um grande peixe e o engole. E ali dentro do ventre daquele peixe, ele clama por misericórdia ao Senhor. E o Senhor faz aquele grande peixe cuspir ele, né? E agora, mais uma vez, ele deseja a morte. Irmão, tem situações que é para a glória de Deus. E nós temos que entender essas coisas. Eu sei que é difícil para você, irmão, porque eu não sei o que você está passando nesse momento, né? Mas nós estamos aqui num culto de ação de graça, num culto de reflexão. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E não é por causa disso que eu vou deixar de acreditar, irmão. Nós não podemos deixar de acreditar quando as coisas também não vão bem. Eu me lembro de Jó agora. Jó, irmão, só via notícia ruim para ele, irmão. Toda hora, notícia ruim após notícia ruim, toda hora. E Jó falou uma coisa interessante. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não era grato só por tudo que ele tinha, que ele teve no momento. Mas ele foi grato no momento de tristeza, no momento em que tudo ele perdeu. Ele foi grato no momento, no seu pior momento, irmão. Porque ele perdeu família, perdeu casa e perdeu tudo que ele tinha. E de sobra ainda ganhou uma enfermidade. Irmão, eu quero falar um pouco do que eu passei quando eu comecei a fazer hemodiálise, a qual eu nem sabia o que era isso. Para mim eu ia tomar um remedinho e viver a vida normal. Mas não. E a minha trajetória, irmão, eu estava vivendo uma vida bem empregado, né? Com grandes planos para a minha vida. Mas só que os planos de Deus são maiores do que os meus. Às vezes nós não entendemos, irmão, por que, Senhor? Logo agora que eu estou, né, aquele aviãozinho que tu vai subindo na sua vida profissional, na sua vida familiar, e tudo está dando certo, e chega um certo momento que te chega uma enfermidade que te tira do eixo, que te faz vacilar os pés, irmão, às vezes. E tu chega até e fala, meu Deus, por que dessas coisas? Não murmure, irmão. Dê graça em tudo. Eu não entendi, irmão, porque eu estava passando por aquelas coisas. E eu comecei a fazer hemodiálise. Tive que deixar meu trabalho. Tive que deixar o curso que já estava preparado para me fazer no trabalho. E eu tinha grandes sonhos e projetos, irmão. Mas eu tive que parar o projeto. Para mim, era ruim. Mas eu não tinha a ótica de Deus. A ótica humana, irmão, ela nos faz olhar aqui. Mas a ótica de Deus nos faz olhar longe. Porque a gente sempre pensa em nossa tristeza. Pô, e agora o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? E certa feita, irmão, quando caiu a ficha, irmão, que para mim, só Deus, porque é assim, né, irmão? Quando a gente pode fazer, a gente nem fala em Deus, mas quando já não tem mais jeito, é só Deus mesmo. E nesse momento, irmão, eu saí de casa pela manhã, caiu a minha ficha, falei, meu irmão, agora a tua vida vai ser totalmente diferente, irmão. O teu futuro agora vai ser totalmente diferente. Eu me sentei, irmão, no portão da minha casa, onde eu morava com a minha mãe. Sentei ali na calçada. E sabe quando tu bota a mão na cabeça e fala assim, ó, as tuas preocupações, passa um filme na tua cabeça e tu fala, e agora? Eu falei, e agora, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? E Deus me respondeu, irmão. Deus falou comigo, ó, neste momento você está vendo o mundo físico, mas eu estou preparando você para enxergar o mundo espiritual. Nesse momento você está enxergando o agora, mas o amanhã pertence a mim. O amanhã pertence a Deus. De repente você está enxergando o agora, irmão, esse momento que você está passando. Mas creia em Deus, porque Ele vai te levar em lugares longe. E ali naquele momento, irmão, eu fiz uma aliança. Parece até que eu fiz aquele montinho de pedra. Falei, vou consagrar esse lugar aqui, eu sei, à frente da minha casa. Mas não, mano, ali naquele momento eu entendi que Deus estava fazendo uma aliança comigo. E nesse momento eu pude me alegrar.
um pouco, irmão, né? Pude me alegrar e exaltar o nome do Senhor naquele momento, porque eu entendi, peraí, Senhor, se eu estou aqui, é porque o Senhor botou um exame para me fazer, um exame de rotina no trabalho, a qual foi descoberto que eu tinha perdido os meus 2 rins, e eu não sabia porque eu não tinha sintomas, e o médico falou, você a qualquer momento poderia infartar, e ter um infarto fulminante, porque as tuas taxas estão tudo nas alturas, e não sei como você está de pé trabalhando aqui. Eu já agradeci a Deus por causa disso. Porque Ele faz as coisas no momento certo, irmão, e a gente não entendemos o porquê. E agora, irmão, eu comecei a fazer hemodiálise. Era um sofrimento, sim, irmão, 3 vezes por semana, 4 horas, dando uma máquina, aquela máquina que salvava a sua vida, mas também sugava tudo que você tinha. Eu sou magrinho, eu confesso, sou filé. Né? Mas só que na época, irmão, eu cheguei a 37,5 kg. O peso da minha filha, irmão. Falei, meu Deus, as roupas 36 já não dava em mim, irmão. Já não dava em mim. Mas eu tinha que me alegrar, porque Deus me deu mais uma oportunidade de vida. Falei, se eu tenho que passar por isso, eu glorifico a Deus. Se eu tenho que passar por essas aflições, Senhor, eu glorifico a Deus, porque eu quero entender os teus propósitos lá na frente. E eu vou te falar uma coisa, a minha enfermidade, irmão, fez consolar outras pessoas. Os momentos mais difíceis que eu passei, serviu de experiência para mim consolar outras pessoas. Eu fui para outras igrejas, irmão, pregar o que eu estava passando. Eu fui para outros lugares porque tinha irmãos em depressão, irmão, porque agora ele começou a fazer hemodiálise e falou que a vida dele tinha acabado. E Deus me enviava para essas pessoas, irmão, a vida não acabou, é só uma oportunidade que Deus te deu de viver. As nossas enfermidades, as nossas queixas, irmão, as nossas tribulações, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Agora aqui vem Jonas, irmão, murmurador demais. E Deus usou ele de misericórdia para aquele povo. Ele queria, né, que ele pregasse o evangelho, pregasse a Deus e trouxesse salvação para aquele povo bárbaro, que eram os ninivitas. E Jonas, irmão, tinha mais prazer na morte deles do que daquela plantinha. Ele sentiu mais dor na plantinha do que na salvação daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 10:10, né, vai dizer ali sobre a murmuração. O apóstolo falou até aqui, nós não vamos murmurar, nós vamos dar culto de ação de graças ao Senhor. Mas aí ele fala da murmuração daquele povo, irmão, a qual saiu do Egito, do sofrimento, da escravidão, mas mesmo assim murmurava, não era grato, porque Deus usou um homem chamado Moisés para um libertador que o tirasse daquele cativeiro, daquela escravidão por anos. E eles murmuravam, irmão, por tudo, por água, por alimento, mas não era grato pelo que Deus já tinha feito pela vida dele. Hoje eu estou aqui, irmão, para a glória de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. E se eu tenho motivo de sobra, irmão, é agradecer o nome do Senhor. Porque, irmão, Ele me fez viver coisas que eu não ia viver, irmão, se não fosse a enfermidade que tinha cometido. Ele me fez refletir muito em muitas coisas. Ele me fez ser mais amoroso, mais compassivo. Ele me fez amar mais o próximo. Isso tudo me fez refletir. As minhas enfermidades fez refletir muitas coisas em minha vida. E mudou o cenário. E hoje, irmão, eu estou aqui para glorificar e juntamente com você dar culto de ação de graças. Porque é algo que nós já fazemos todos os dias, porque quando nós acordamos, já é um milagre de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia, irmão, especial, a qual você aqui está dando culto de ação de graça pelas bênçãos recebidas, está dando culto de ação de graça por um milagre recebido, está dando culto de ação de graça por coisas que ainda vão vir. Jesus, certa feita, irmão, tinha um amigo chamado Lázaro.
E a Bíblia vai dizer, irmão, que antes que ele mandasse Lázaro sair, ele deu graças primeiro. Falou: Senhor, graças eu te dou. E mandou Lázaro sair daquele túmulo. Dá graças hoje, irmão, por aquilo que você ainda não está vendo, mas que amanhã, irmão, vai ressurgir, que amanhã vai aparecer, que amanhã sinais e maravilhas Deus vai fazer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, na minha trajetória de vida, a gente pensa que as nossas enfermidades é pior do que as nossos irmãos. A gente pensa que eu estou sofrendo é pior do que o que o pastor Júnior está sofrendo. E o que me tirava do eixo, irmão, quando eu fazia hemodiálise, é que onde eu fazia hemodiálise tinha pediatria, crianças que faziam hemodiálise. E quando eu passava no corredor daquele hospital, daquela clínica que eu fazia hemodiálise, e eu olhava para aquela portinha, toda enfeitadinha, toda bonitinha, eu via crianças lá, bebês de 2 anos, que ainda não tinha vivido o que eu tinha vivido, porque eu fiquei renal com 27 anos, e eles, coitado, ainda não viveram nada, mas já estavam passando por sofrimento. E até hoje me traz lágrimas nos olhos, irmão, quando eu penso naquelas crianças. Senhor, por que isso, Senhor? Às vezes nós pensamos que nós estamos na pior, irmão. E às vezes, quando olhamos para o lado, caraca, irmão, eu estou reclamando e às vezes eu estou murmurando. Mas tem pessoas que estão sofrendo coisas piores do que a mim e tão alegre, tão feliz, irmão. Porque quando aquelas crianças desciam e iam para suas casas, eu via elas rindo, eu via elas mesmo cansadinhas, irmão, mas elas riam, elas estavam alegres, elas brincavam. Parecia que aquele processo, ela não entendia aquele processo que ele estava passando, que para eles nem transplante adiantava, porque eles eram pequenos demais. Senhor, eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, e toma essas crianças nas suas mãos, que elas sejam alegres sempre, mesmo ainda não entendendo o que está se passando, mesmo ainda não entendendo, irmão, o que elas estavam passando. E eu não pude, irmão, eu falei: eu não posso ser ingrato ao Senhor, porque mesmo passando por essas tribulações todas, mesmo passando por essa enfermidade durante 12 anos, irmão, teve momentos que eu pensei que eu ia partir. Até minha esposa mesmo pensou. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, irmão. E por isso nós temos que ser gratos. Passe o que tiver que passar, irmão. Tribulações, lutas, mas seja grato por essas coisas, irmão. Porque são coisas que às vezes vão te amadurecer. São coisas que lá na frente, hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. E para completar, irmãos, eu me casei com aquela linda mulher que estava aqui. Glória a Deus. Quem quer sacar tem que depositar, né, irmão? Então é desse jeito, né, Farol? Hoje é tudo de ação de graças, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E para completar, irmão, eu casei, glória a Deus, foi uma maravilha. Mas só que eu queria ser pai. E eu descobri, irmão, que eu não poderia ser pai. Ô Senhor, tem misericórdia. E eu procurei a minha médica e ela diz: Jason, infelizmente tem casos que literalmente, por causa desse tratamento que você faz, você fica incapaz, né, de ter um filho. Eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, porque a médica fala de coisas sobre as ciências. A medicina fala sobre a ciência. Mas eu creio num Deus, irmão, que está além de todas as coisas, que está além de toda a ciência, irmão. E eu saí daquela sala, daquele consultório, porque eu tinha um desejo de construir uma família e ser pai.
Mas só que a circunstância do meu tratamento não deixava. Mas graças a Deus, irmão, ela me deu um pedido, falou, ó, eu tenho um amigo, ele tem um consultório lá no Leblon, e você vai lá, eu vou te ajudar. Ela vai me ajudar. Eu vou te ajudar. Vai lá, faz esse espermograma. Louvado seja o nome. Irmão, e eu glorifico a Deus. Porque antes da data, irmão, a minha esposa começou a passar mal. A minha esposa, ela começou a passar mal, irmãos. Várias vezes ela pensou que ela estava grávida. Mas quando chegava, a gente comprava aquele examezinho da farmácia e nada. Mas certa feita, irmão, ela começou a passar mal, passar mal. E ela chamou o irmão dela, né, de um carro, falou, vamos lá no médico. E quando nós chegamos lá naquele consultório médico, ele falou, ó, os teus sintomas, não sei, mas é de gravidez. E dali daquele consultório eu saí alegre, feliz, dando glória a Deus, e ela ansiosa, né, é ou não é, ou não é. Falei, irmão, vai na farmácia agora. E amanhã tu já vai no SAS e fazer o exame. Né, a gente é ansioso, quer saber logo a resposta, se é, se não. E para a glória de Deus, irmão, Deus é fiel em nossas vidas. Para a glória de Deus, irmão, Ele fez o impossível acontecer na minha vida, irmão. Quando a medicina fala que não tem jeito, irmão, mas para Deus tudo tem jeito. Quando a medicina, a circunstância fala que não, Deus fala, tem jeito. Deus fala sim. Deus, Ele cura. Deus, Ele supre, irmão. Eu sei que às vezes tem coisa, não, irmão, não é possível. Comigo não vai ser assim igual foi com você. Sim, irmão, vai ser até maior. Porque eu também tive assim, irmão, no teu lugar, pensando que minha vida tinha acabado, que eu não... Já era, o meu futuro era só viver em hospital, irmão. Mas não, Deus me deu paz, Deus me deu vida, Deus me deu salvação, Deus me deu alegria de viver, irmão. E satisfação de dizer que eu amo esse Deus, que eu creio no Senhor, e Ele é o Deus que muda histórias, irmão. Ele mudou a minha história, aquilo que eu parecia que tinha acabado, irmão. Deus fez reacender em mim uma nova esperança. E Deus está fazendo em você. Agora, neste momento, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você espera para hoje, mas Deus está mudando coisas aqui neste lugar. Deus está mudando cativeiros, Deus está mudando pensamentos negativos em positivos. Deus está fazendo que você pregue aquilo que você vive. Deus está fazendo você viver dias maravilhosos na presença dEle. E em tudo, irmão, e em tudo, dei graças. Porque o impossível para os homens é possível para Deus. E hoje eu estou aqui, irmão, compartilhando com você um pouco das maravilhas que Deus fez na minha vida. Em meio às lutas, em meio ao sofrimento, eu decidi, irmão, estar com Cristo. Eu decidi continuar. Eu decidi prosseguir. Eu decidi e vi que tinha propósito de Deus em minha vida. E isso vai acontecer na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica e grande oportunidade. E digo para você, irmão, dei graça em todas as coisas. Ainda, irmão, que esteja muito difícil, ainda que você não esteja entendendo nada, mas dá graça. Porque quando você agradece a Deus, os céus se abrem, irmão. E o pastor falou aqui de céu de bronze. Quando nós somos ingratos, o céu fica de bronze. Mas quando nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e que tudo que o Senhor vai fazer, irmão, Deus derrama as bênçãos do céu sobre a nossa vida. E nos faz prosperar em meio às nossas enfermidades. Em meio aos nossos dias difíceis, Ele nos faz crescer. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.